Hoje é um evento um pouco diferente, né? A gente tem como convidado aqui o Arthur Bueno, ele é do time de sucesso do cliente na UiPath. E a gente vai trazer hoje para vocês aí um assunto que gera muita dúvida, né, na cabeça de todo mundo aí. Como é que eu dimensiono o meu consumo de unidades dentro do UiPath? O que são essas unidades, né? Então, acho melhor aí que nada alguém melhor que o Arthur para falar isso aí pra gente, né? Que vive isso aí diariamente. E é isso, Arthur. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu vou ficar de olho aqui nas perguntas ali, mas no final a gente abre um espacinho para o pessoal tirar suas dúvidas e se tiver algum comentário a fazer também, tá? Vocês podem ficar à vontade aí também, tá, pessoal? Obrigado, Arthur, e contigo aí. Valeu. Deixa eu voltar aqui na tela cheia. Estão vendo? Sim. Show. Bom, pessoal, de novo, muito bem, obrigado pelo convite, né, Gabriel? É sempre um prazer poder interagir com vocês. Eu já faço isso no dia a dia, interagindo com os clientes, tirando dúvidas e como o Gabriel falou, dentro agora da área que a gente chama de Customer Success, em inglês, né? Então, eu sou um gerente de sucesso do cliente. E a ideia é sempre auxiliar vocês a entender a totalidade da nossa plataforma e realmente utilizar ela na sua totalidade para tirar o maior proveito e ter um maior resultado possível, né? E ter sucesso, como a posição diz. E poder fazer isso com a comunidade também é muito legal, porque muitos de vocês às vezes estão aprendendo sobre a plataforma, entendendo realmente como ela funciona, às vezes até numa posição de advisor, né, ou de especialista ali, apoiando outras empresas em, ó, talvez o UiPath seja algo interessante para vocês. Então, vocês terem esse conhecimento é super importante. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês dividindo isso, né? Na ideia de hoje a gente falar como dimensionar corretamente as unidades de plataforma. E aí, vou passar um pouquinho a agenda para vocês entenderem onde a gente quer chegar e como a gente vai fazer isso. Então, primeiro ponto, eu não sei se todos sabem o que é uma unidade de plataforma, então a gente vai falar rapidamente sobre isso. Depois, vamos navegar em como que elas são consumidas, então, dentro da plataforma da UiPath, o que usa e o que não usa, né? Até estava numa discussão, quando o Gabriel postou num grupo de WhatsApp da comunidade que ele gerencia sobre o evento, uma das pessoas comentaram, a gente estava usando uma funcionalidade, achava que ela era free, e depois que a gente descobriu que realmente precisaria usar essas unidades. Então é legal vocês terem essa visibilidade sempre para não gerar esse tipo de confusão, às vezes vender um projeto, né, pensando em usar certas funções e não sabe muito bem como que isso funciona dentro da nossa plataforma, e aí criar uma expectativa ruim para o cliente, né, no final, porque ele vai ter que teria que se adequar a isso para realmente conseguir usar essas funções e etc. Né? E aí, a partir do momento que a gente entende como elas são consumidas, então eu automaticamente preciso entender como estimar, né? Como que eu dimensiono a quantidade de unidades que eu precisaria para, de fato, poder entregar esse projeto ou essa estratégia dentro da companhia, etc. A gente vai falar mais disso. E alguns materiais legais que eu quero deixar com vocês, parte de vocês já conhecem, mas super importante sobre o tema, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que o Gabriel comentou, podem fazer perguntas aí no chat, a qualquer momento. Também, se achar válido abrir o microfone e fazer a pergunta, também sem problemas, tá? Então, o que são unidades de plataforma da UiPath? Para quem já é cliente, esse termo também é novidade. Para quem não é cliente e provavelmente começou já a entender, estudar, ou já teve alguma conversa com um executivo de vendas nosso, já é um termo mais comum, tá? Por quê? Esse nome, ele entra em um dos 4 pilares que formam o licenciamento da plataforma. Então, hoje, quando você vai contratar a nossa plataforma, você
vai poder montar ali o que você está contratando em cima desses 4 pontos. O primeiro deles é a plataforma, que vai te viabilizar ter acesso a todas as funcionalidades da UiPath, tá? E onde você consegue escolher ali entre a plataforma Standard ou a plataforma Enterprise. Mas para algumas funções dessa plataforma, você vai consumir unidades de plataforma. Então, seria esse pilar de consumíveis, tá? Por exemplo, agentes, a parte de interpretação de documentos para extração de dados de documentos, como notas fiscais, comprovantes de residência, contratos, etc., que a gente chama de IXP. O Maestro, Apps, vou mostrar tudo aí que entra, então, como consumíveis. O terceiro elemento da plataforma seriam os usuários. Então, eu quero habilitar pessoas diferentes na companhia para que utilize a plataforma da UiPath. Como um usuário básico, que vai ter acesso a um agente, ou possa chamar ali uma automação criada, ou um desenvolvedor, como a gente chama de desenvolvedor cidadão, que vai focar em desenvolvimentos pessoais, né, ou desenvolvimentos ali que afetam a área dele, não é algo corporativo, e os desenvolvedores, de fato, que vão ter acesso a desenvolver tudo da plataforma. Então, desde automações, como fluxos de APIs, como agentes de inteligência artificial, algoritmos mesmo de inteligência artificial e etc. Né? A parte de process mining, tudo que for desenvolvível, ou esse desenvolvedor, que seria o pro-user ali que vocês estão vendo, pode ter acesso e pode fazer. Tá? E por último, mas eu vou falar um detalhe sobre isso também, o pilar robô, que muitos de vocês já devem conhecer, que nada mais é que o funcionário digital ali que trabalha 24/7 executando as rotinas, né? Então, indo lá, fazendo clique, copiando, colando, movendo a informação de um lado para o outro, tá? Então, as plataformas, as unidades de plataforma, elas entram aqui. Para quem já tem uma experiência com o UiPath, já conhece o licenciamento anterior, e nunca ouviu sobre isso, se lembra que a gente já tinha esse conceito de consumíveis, mas para cada funcionalidade você tinha um consumível diferente. Então você tinha, por exemplo, para a parte de inteligência artificial, você tinha unidades de inteligência artificial. Para a parte de apps, você tinha unidades de apps. Para a parte de APIs, você tinha unidades de APIs, etc. Então era um complicômetro em relação ao licenciamento. Né? Agora está tudo unificado no que nós chamamos de unidades de plataforma. Legal? Beleza, agora que a gente sabe o que é, o que consome, então, essas tais unidades? A partir do momento que eu tenho a plataforma da UiPath, o que eu preciso, por que eu preciso dessas unidades para usar o quê? Né? Então, essa tabelinha, essa imagem é super explicativa, porque está aqui já tudo. Né? Então, quais são essas capacidades disponíveis dentro desse licenciamento? Quando você tem uma unidade de plataforma, você vai poder usar qualquer uma dessas capacidades, tá? Então, isso que é super legal, né? Então, a parte de document understanding, ou entendimento, extração e interpretação de documentos e extração desses dados, né? Ela consome essas unidades e consome 0.2, toda vez que vocês verem PUs, unidades de plataforma, tá? Ou Platform Units em inglês, por página. Então, imagina que eu tenho uma nota fiscal, tem só uma página. Quando eu ler essa nota fiscal, interpretar e extrair dados delas, eu vou consumir 0.2 Platform Units, tá bom? Communication Mining, a mesma coisa. Extração usando IA generativa, mesma coisa, 0.2 por página, tá? Então, a gente tem essa funcionalidade, você pode jogar um documento para IA generativa e falar, olha, fazer um algoritmo, falar, olha, um prompt, perdão. Busca aqui nesse documento tais e tais informações e me diz isso, tá? Isso é uma extração generativa, tá bom? Então também consome 0.2. Vocês vão ver que de maneira geral, todas as funcionalidades vão consumir em média 0.2, né? Então toda a parte aqui de IA, de documento e dados estruturados e não estruturados, process mining,
as atividades usando IA generativa e o Context Ground, todo 0,2, tá vendo? Os únicos elementos realmente que consomem mais do que isso, por execução, é o nosso agente de autocorreção, Healing Engine, tá? Que para cada autocorreção que ele fizer, ele consome 3 unidades de plataforma, e o Maestro, que é o nosso elemento de gestão e fluxo do processo, né? Então você pode desenhar o seu processo como um todo, e entender o processo como uma somatória de várias tarefas, né? Então não só a execução de... Não entendo o processo como, eu vou no Salesforce, eu clico nesse botão, clico ali, digito, filtro isso, copio essa informação. Isso é uma tarefa, tá? Imagina o processo como uma somatória dessas tarefas, né? Então, processo de cadastro de um fornecedor. E aí todas as etapas que isso envolve. Você pode fazer esse desenho disso no Maestro e executar esse processo a partir do Maestro, de forma que você vai ter a gestão do que está acontecendo, em que etapa especificamente o teu processo está. Então, quando eu faço essa execução, isso consome uma unidade de plataforma, tá bom? E um outro que é, dois que são mais diferentes, né, além disso, são os apps, que consomem somente 100 unidades de plataforma para 500 usuários que acessarem esse app externo por mês. Super baixo, tá? E os robôs, como eu comentei lá, a gente tem no pilar robôs ainda como um licenciamento específico, mas quando vocês utilizam os robôs da UiPath na nuvem da UiPath, por isso vocês estão vendo aqui hosted, né, pela UiPath, você consome, e aí eu vou entrar já aqui no próximo slide, você consome ele um pouco diferente. Então, o robô na nossa plataforma, na nossa nuvem, você tem a opção de escolher o tipo de máquina que você quer utilizar dentro dessa nuvem. Então, a gente tem essas 4 opções, né? A máquina pequena, padrão, média e larga. E aí o que muda, obviamente, a quantidade de CPUs e memória. Né? Então, você está vendo, a pequena tem 2 CPUs e 16 GB de RAM. A standard, que é o que a gente sempre recomenda para os clientes, é 4 CPUs e 32 GB de memória RAM. E aí, dependendo da máquina que você escolhe, ela vai consumir uma quantidade diferente de unidades por plataforma por mês. Então, uma máquina standard, por exemplo, consome 1.200 unidades de plataforma mês, tá? E aí já mostro como fica isso no cenário de licenciamento anual. A mesma coisa, vocês podem usar essas mesmas máquinas para robôs de teste, não só o robô produtivo, né, o robô não atendido, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar também. Para o robô de teste, é um pouco menor o consumo, já que o foco dele não é execução de processos produtivos, né, é validação, é execução de testes de fato. Testes de aplicação, por exemplo, ou testes da própria automação para validar a qualidade dela, né? E uma outra modalidade de robôs na nossa nuvem que existe é o robô serverless, né? Um robô sem servidor seria a tradução disso, que na verdade é um robô onde você não faz o host dele num servidor Windows, né? Ele está num Docker e está rodando principalmente processos que possam ser executados em background, tá? Então, igualmente, a gente tem essa distribuição de máquinas, e aí a diferença é que ele consome unidades por minuto de execução. Então, se você imagina que você tenha 150, ou para ficar mais fácil, 12, ou 60. Você tem 60, você quer fazer 60 execuções. E cada uma delas é executada em 1 minuto. Você pode pôr todas as 60 em paralelo no robô serverless, o que vai gastar, então, em 1 minuto só, né, 60, ou se você colocasse sequencialmente, seria 1 hora de trabalho, o que vai consumir 0,2 por esse minuto, tá? Então, super eficiente nesses casos. É possível rodar também processos que usam interface web, tá, no serverless.
processos que tem que usar a tela, tem que clicar um botão dentro do SAP, por exemplo, ou dentro de um sistema desktop, você não pode usar o serverless. Aí teria que realmente usar o robô virtual machine. Tá? Mas isso é para vocês entenderem um pouco o conceito do como é as diferentes formas de como essas unidades são consumidas. Tá? E aí vai ficar mais claro já na hora que a gente olhar para o dimensionamento. Gabriel, até agora tem alguma pergunta? Não, até o momento nenhuma pergunta. Pode seguir. Ótimo. Então, agora que a gente entendeu o que é a unidade de plataforma, a gente entendeu como que ela é consumida ali com a nossa tabelinha, vem a pergunta óbvia, né? Como que a gente dimensiona, então, corretamente isso? Bom, como toda questão dentro da área de tecnologia, a resposta automática para essa pergunta é depende. Depende do que, Arthur? Bom, principalmente de 3 pontos, tá? Perguntas importantes que vocês devem fazer. Primeira delas, qual que é a sua estratégia dentro da sua companhia? O que você quer fazer com o programa de digitalização? Tá? Segunda pergunta, quais são os objetivos de curto prazo que você espera alcançar? E por que curto e não longo prazo? Porque, de maneira geral, quando você contrata a UiPath, você faz uma assinatura de 1 ano, mínimo, né, de licenciamento. Então, a gente está olhando isso no curto prazo, que você quer alcançar dentro desse 1 ano de contratação. Mas, obviamente, que é interessante, vamos dizer que você já vai dimensionar o teu parque para 2, 3 anos, então também seria interessante olhar objetivo de longo prazo, tá? Mas, na média, é importante entender, então, os objetivos de curto prazo. E, por último, quais as características dos problemas que estamos tentando resolver? Como assim? Vai ficar mais claro. Então, vamos fazer um exemplo disso, né? Qual que é a sua estratégia? Bom, eu quero escalar a digitalização da empresa através do uso da IA e automação, óbvio, de forma rápida e em nuvem. Tá? Então, esse aqui é um ponto importante, né? Ele não quer gerenciar hardware, não quer ter que ter isso dentro da infraestrutura dele, ter custo de infraestrutura, operacionalizar isso, atualizar essa infraestrutura e etc. Legal. Então, isso é uma informação importante para quem está auxiliando essa empresa em dimensionar essas unidades de plataforma da UiPath. Segunda pergunta, quais são os objetivos de curto prazo? Bom, Arthur, a curto prazo a gente quer otimizar os processos onerosos e de alto volume do financeiro. Detalhe importante aqui, automático e independente. O que isso quer dizer? Ele não quer uma pessoa envolvida nesse processo, quer que essa execução dessas tarefas seja feita de forma independente, ou seja, na mão desse funcionário digital. Né? Bacana. E por último, quais as características dos problemas que estamos tentando resolver? Então, o primeiro caso que ele quer implementar, o projeto que ele está olhando, ou o caso de uso, é um processo de cadastro e análise de notas fiscais no SAP. Simples assim. E aí, quais são as características dele? Então, ele tem que cadastrar, em média, e analisar o equivalente a 50 mil notas fiscais. E aqui eu estou considerando que cada nota tem uma página só. Então, 50 mil páginas, por isso que está 50 mil páginas de documento por ano. Tá? Então, são 50 mil notas fiscais. Além disso, dentro desse processo, ele quer permitir que 100 fornecedores dele, mais os 15 analistas dele, possam enviar essas notas através de uma interface web unificada, criada ali por eles. Então, a UiPath tem essa funcionalidade também. Legal. E ele quer receber um status dentro dessa mesma interface do que aconteceu, do cadastro, mas também da análise dessa nota versus o pedido. Então, algo tem que entrar no sistema, ver o que foi pedido, de fato, né, a PO, e comparar com a nota e dizer se eles têm, faz sentido, né, essa nota realmente é desse pedido para aprovar isso e passar essa informação também
os analistas ou para o fornecedor, tá? E por último, ele quer que o processo se autocorrija, ou seja, se o SAP ou essa nota sofrer algum tipo de alteração de layout, valores, antes estava escrito de um jeito, agora está escrito de outro, ele quer saber isso e que a automação corrija isso automaticamente. Não quer que isso trave a operação dele para ele analisar o que aconteceu e aí fazer algum tipo de ajuste. Isso também é uma funcionalidade da plataforma. Né? Legal? Então, com essas 3 perguntas, vocês podem ver que já te deu uma clareza muito objetiva sobre quais, então, são as funcionalidades que eu preciso para alcançar isso. Tá? E aí, então, quais são elas? Então, primeiro, e óbvio, é o IXP, a parte de Document Understanding, porque eu vou precisar ler essas notas fiscais, né? Então, a gente já tem modelos de inteligência artificial treinado para notas fiscais, por exemplo, que vão conseguir interpretar todos os campos. Eu vou precisar criar um agente, a execução de um agente para fazer essa comparação de ler o que está no meu RP, né? Ver a PO e comparar com o documento e fazer essa análise de essa PO realmente está relacionada a essa nota fiscal. Mas fala, Arthur, mas por que eu preciso de um agente? Eu posso, já que no XP eu estruturo a informação, lá na PO está estruturado dentro do sistema, eu poderia fazer isso direto, com um robô só. Sim e não. Na maioria dos casos, não necessariamente você tem um para um, né? Uma PO para uma nota. Muitas vezes o fornecedor, por exemplo, envia 6, 7 notas diferentes para aquele pedido, que é um pedido massivo ali de vários produtos, e aí você tem que ir fazendo essa comparação, e a descrição do produto que foi enviado na nota fiscal, muitas vezes, e aí te falo por experiência, 99,99% das vezes, ela não bate com a descrição interna daquele produto que você inseriu. Então, imagina, eu vou comprar uma caixa de fósforo. O fornecedor pode mandar CF só, e dentro do nosso sistema está escrito caixa de fósforo. Então, a gente entra aqui para poder fazer realmente entender essa sutileza desse processo e realmente conseguir fazer essa comparação de forma eficiente, sem um humano tendo que necessariamente ali validar e entrar no meio desse processo, né? Então, realmente automatizar esse fluxo como um todo. Arthur, deixa eu só te interromper um pouquinho e trazer um exemplo, né, que eu já passei, que foi a questão das notas fiscais de serviço. Né? A nota fiscal de Perfeito. serviço Mas é pior ainda porque o fornecedor ele pode escrever qualquer coisa na descrição, né, do serviço que ele fez. Né? E aí tu tem que fazer esse depara com o sistema ERP já é muito mais complicado, né? Sem a atuação do agente, né? exatamente, porque não é padronizado, né? Ou seja, não é um dado estruturado. É um texto livre, o cara põe lá, eu fiz reboquei a parede usando cimento tal. Não está escrito assim no teu sistema. Né? Então, exato. É um outro exemplo muito bom do porquê usar uma funcionalidade como essa num processo desse. Né? E aí, ele tinha comentado que ele quer que o processo se autocorrija, então ele vai precisar também dessa nossa funcionalidade chamada Healing Agent, né? Ou agente de autocorreção. Além disso, ele queria ter uma interface web para poder enviar essas notas, documentos e receber status sobre esse envio automaticamente. Então, ele vai poder usar o nosso apps, né? E aí vai consumir essas 100 unidades de plataforma. E por último, como a gente viu, dentro da estratégia dele, ele quer usar a nuvem completamente, né? Ele não quer ter um hardware ou gerenciar hardware servidores dentro da companhia. Então, a gente vai usar o robô como o nosso robô na nuvem, que a gente chama de ACR, né? E não o robô hosteado numa infraestrutura de vocês, que também tem uma licença específica, né? Diferente dessa, tá? Nesse caso, o robô hosteado por vocês não consome unidade de plataformas para trabalhar. É a licença própria dele, tá? Legal. Agora, então, a gente vai para a parte complexa, né? Então, coloquei aqui a gente fazendo os cálculos. E aí, vamos olhar um por um, né? Então, no caso do XP,
A gente falou então que é 0,2 unidades de plataforma por página. Na nossa característica do processo, a gente viu que vão ser 50 mil páginas que vão ser analisadas ao longo do ano. Então, 0,2 vezes 50 mil, quer dizer que para o IXP, por um ano inteiro, a gente vai usar somente 10 mil unidades de plataforma. Simples assim, lindo assim. Legal? Para o agente, a mesma coisa, né? São 0,2 unidades de plataforma por chamada. Então, eu vou fazer 50 mil chamadas, porque para cada nota eu vou chamar o agente para fazer essa avaliação. Então, mais 10 mil unidades de plataforma. Para o Healing Agent, lembra, é um dos únicos que é um pouco mais, né? Ele usa 3 unidades de plataforma por autocorreção. E eu estou estimando aqui que vão acontecer esse tipo de erro de mudar a plataforma ou ter alguma coisa que o agente teria que entrar e interceder umas 10 vezes no ano. E aqui eu estou sendo bastante conservador, tá? Porque não é o que acontece, a não ser nesse processo específico que a gente está usando de exemplo, que é um processo de nota dentro do SAP. Né? O SAP dificilmente muda de forma drástica a interface, a não ser que seja uma transação customizada ou algo do tipo. Mas, beleza, tá? Então, mas essa é a ideia. Então, entender, para vocês, é interessante entender a maturidade desse processo. Né? Pô, a gente já executa esse processo há um tempo e nunca sofreu alteração. Pô, legal, talvez não seja necessário. Tá certo que da ordem de grandeza aqui de unidades, é ínfimo, né? Nesse caso, são 30 unidades, um universo de 10 mil unidades para execução do Document Understanding. Então, não é o que vai realmente impactar, né? O teu escopo como um todo. Mas é bom ter isso em mente e essa é a ideia que vocês devem usar sempre para dimensionar isso, tá? E aí, o Apps, a gente falou aqui que são 100 unidades de plataforma por 500 usuários mês, né? E lá na descrição a gente falou que vão ser 100 fornecedores e 15 analistas, ou seja, 115 pessoas. Então, 100 já te atende, é isso que você precisa, você não precisa de mais do que isso. Tá? E por último, o robô. Então, eu usei a máquina standard, né, ao invés da small. Então, vão ser as 1.200 unidades, diferente a small é 1.000, 1.200 unidades por mês, vezes 12 meses, então 14.400 unidades. Beleza? Então, totalizando, a gente está falando então de 35 mil unidades. Aí é sempre interessante você pôr 10% a mais, pelo menos, né, com melhores práticas, porque para você conseguir lidar com uma sobreutilização, imagina que, né, em um mês você tem um faturamento maior ou tenha que fazer compras de mais itens, mais insumos, então as notas teriam mais páginas ou mais notas, né, de um mês para o outro, então tem essa margem aí de segurança para isso, né, variação dentro desse dimensionamento desse processo, porque de maneira geral a gente nunca tem a visão exata, né, esse processo somente executa 50 mil páginas, só, e nada mais. Não, vai ter, provavelmente, se olhar o histórico, vai ter ano que vai ser menos, tem ano que vai ser muito mais, então é legal ter uma média e botar essa gordura para te ajudar. Aqui um detalhe importante, já antecipando possíveis perguntas de licenciamento, você consegue depois, dentro de um contrato, adquirir mais unidades, né? Então, se você errar aqui, não é, ai meu Deus, errei, acabou, não tenho mais o que fazer, não. Mas óbvio que se você precisar fazer uma nova contratação, entra em todo um processo de contratação da companhia que às vezes não é tão simples, né? Tem que comprovar, subir para a diretoria, pedir aprovação, então isso pode atrasar o projeto ou até mesmo uma execução de um processo já live, caso esteja subdimensionado, né, demais esse tema, tá? Mas mais ou menos a lógica é essa, então acho que ficou super explicativo, né? Qualquer dúvida, falem, a gente faz outros cenários aqui,
tá? Eu tenho uma dúvida, Arthur. Na verdade, são duas. Vamos ver se o pessoal também tem. Na parte do apps e na parte da máquina que vai ser hosted ali, tá? Da Uhum. UiPath. Dos apps, essas 100 unidades é para o ano inteiro. Ou é É, mensal essa 100 para o ano inteiro? é, a 100, nesse caso aqui a 100, exato, você pode usar ela o ano inteiro e vai te dar acesso a 500 usuários 500 por mês. usuários por mês. Ah, legal. E da parte da máquina, essas, por exemplo, da Standard, as 1.200 unidades, elas são se eu usar toda a capacidade máxima da máquina no mês ou é indiferente? Eu tenho Diferente. indiferente, a máquina é É para 1.200. aqui não importa o que você roda dentro dessa máquina. Essas Uhum. 1.200 elas são consumidas para que você tenha a máquina. Legal, Então, entendi. se você ativar uma máquina que vai ter um robô instalado nela automaticamente para vocês, para rodar processos, você vai consumir 1.200 unidades. Ah, Arthur, Uhum. eu quero ativar uma máquina só por 3 meses para rodar aqui uma demanda esporádica. Posso? Pode. E aí você vai consumir 3.600 unidades desse bundle aí, entendeu? Perfeito, entendi. Então, Perfeito. até acontece, por exemplo, do cliente contrata 14.400 para ter uma máquina só ao longo do ano, né? Pensando que ele vai ter uma máquina só ao longo do ano. Mas no meio do ano ele fala assim: ah, mas eu queria ter uma segunda máquina aqui para rodar um processo em paralelo, né? E ter mais capacidade. Ele ativa, aí o que acontece é que, vamos dizer, por mais 2 meses, então, ao invés de ir até o mês 12, ele vai ter licença, ele vai ter unidade suficiente até outubro, né? Outubro, Uhum. novembro, dezembro. Isso, até outubro. E aí ele contrata depois mais 2 meses, por exemplo, Entendi. de unidade, tá? Então, isso ficou super flexível nesse sentido, né? Algo Legal, que isso é muito bom, porque às vezes tem clientes e tem empresas que têm um volume, por exemplo, maior de dados e tem um único robô ou alguma coisa assim que precisa dar um gás naquele determinado momento do ano ali, ele pode simplesmente ativar mais uma máquina e desafogar um pouco os processos dele só naquele período que é mais crítico, né? exato, o que era um pouco complexo de fazer com o licenciamento clássico, porque necessariamente ele precisaria contratar uma licença de robô que vai dar acesso a ele ao ano inteiro. Sim. Né? Ele conseguia contratar só 3 meses de robô. Dessa maneira, ele consegue contratar 3 meses de unidades que ele pode consumir para o robô, ou para qualquer outra coisa que a gente estava vendo. Né? Uhum. Ele Caso ele, comprou ele mude de ideia, não queira usar os 3 meses, ele tá com as para unidades usar lá que ele pode usar para o para a resto da gente, plataforma. para o Lineage, exato. Legal. Isso que é legal. Então, ficou mega flexível, né? Algo que antes, eu quero usar o IA agora. Ah, não tenho licenciamento. Ah, agora eu quero Uhum. usar o Apps. Ah, não tenho licenciamento. Não, acabou. Você tem unidade de plataforma, você pode usar tudo. Uhum. Mas você vai consumir a quantidade de unidades de plataforma que você tem de acordo com o que você está querendo usar e como ali. Legal. Tá? Bem Bem, flexível. bem, bem eficiente e flexível, exato. Escalável, né? Que é o ponto principal que todos os clientes sempre requisitaram. E essa demanda do robô, em especial, também é algo que sempre foi comentado e agora a gente atende de uma forma bem interessante. E aí, então, considerando esses 10% de aumento, a gente chega em 39 mil unidades, seria o necessário para atender aquela demanda, né, com aquele objetivo de curto prazo, estratégia e o projeto em si, o caso de uso em si, que vai iniciar ali. Legal? Bom, além disso, né? Gostei muito aqui do que eu vi, Arthur, mas e aí, como é que eu faço agora, né? Porque o professor explicando sempre é legal, sempre é fácil, né? Voltando às aulas de matemática, quando o professor fazia na lousa o cálculo era simples, na hora que ele te dá um papel e fala, vai, faz você, é outra coisa, né? Então, eu trouxe aqui alguns materiais para ajudar vocês nisso. Então, obviamente, que vocês já conhecem o nosso Academy, né? Tem treinamentos lá focados na parte de IA e essa parte de consumo disso, tá? O nosso fórum, óbvio, vocês vão sempre poder fazer perguntas lá. Ah, pô, tô com esse cenário, o que, que eu posso fazer? Outro, outra fonte aqui, além do fórum, principalmente para clientes, quem já é cliente ativo, sempre vocês vão poder falar com a UiPath, né? Com cliente, com vendas,
executivo de vendas responsável por vocês, ou pré-vendas, ou no caso de uma conta que eu estou gerenciando, por exemplo, como CSM, comigo, né, para entender melhor, ó, atende, não atende, está dimensionado da forma correta, eu preciso de mais, menos, tá? Então, sempre contem com a gente nesse sentido. Mas se você é um cara mais self-service, né, gosta de fazer ali sozinho, quero entender, também todas aquela tabelinha bonitinha mostrando as funcionalidades e quanto consome cada uma, como vocês viram aqui, está no nosso portal de documentação, o licensing, tá? Então você vai lá, clica no Unified Pricing e aí scrolla lá para o final, você vai ver direitinho a mesma coisa. Então, para o IXP vai consumir 0,2 por páginas, para o Agente 0,2 por execução e etc. Tá? Mas como vocês viram, está numa conversa inicial, que é só ter uma ideia, com certeza dá para você fazer ali uma continha de padeiro usando o 0,2 como média, né? Então, essa é mais ou menos a métrica que a gente usa por execução de qualquer uma dessas funcionalidades. Legal? Show de bola. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do que foi apresentado aqui pelo Arthur? Fiquem à vontade para abrir a câmera, o microfone aí e perguntar. Sem dúvidas? Bom, ficou bem claro então, Arthur. Eu sempre fico com essa dúvida no final de toda a apresentação. Será que eu fui tão bem que ninguém ficou com dúvida, ou fui tão chato que pô, já foi embora, ninguém Já desistiu, nada, já. desistiu. Eu sempre fui passar. Não, mas o pessoal tá sempre prestando atenção aí. Bom, então, pessoal, alguns recadinhos aqui antes da gente finalizar, tá? Primeiramente, muito obrigado, Arthur, por ter aceitado mais uma vez aí o convite, né? Esclareceu bastante, tirou algumas dúvidas que eu tinha aqui também referente a isso, né? E, pessoal, tô deixando aqui também no chat alguns links, tá? O link da comunidade que a gente tem no WhatsApp, meu canal no YouTube, onde eu posto alguns tutoriais mais técnicos, né? E o LinkedIn meu e do Arthur, tá bem? Se vocês quiserem acessar aí, conectar com a gente, aí a gente tá sempre envolvido publicando coisas aí referente ao IPF. Tá bem? Então acho que era isso, tá? Muito obrigado mais uma vez aí, Arthur. Tem uma pergunta aqui do Bruno, sobre a lista de valores. Não tem, isso não tem aberto em lugar nenhum na documentação da UiPath, nem nada, para valores sempre entrem em contato com os nossos executivos de venda, tá? Então, você pode... O Gabriel mesmo, ele trabalha em uma das consultorias que são parceiros da UiPath, que auxiliam vocês exatamente com esse ponto. Então, tanto na parte de dimensionamento, quais licenças são necessárias e custo, como a parte de serviço também. Então, como implementar isso, tá? Então, você pode buscar ou um parceiro de confiança, como a Starta, ou qualquer outro que você tenha, ou a UiPath diretamente. Como que eu faço para achar o pessoal da UiPath? Vocês já estão me conhecendo, tem o meu LinkedIn aqui, podem sempre me procurar. Provavelmente também já devem ter falado com outro vendedor, mas dentro do nosso site também tem entrar em contato. E aí a gente recebe um e-mail automaticamente também para entrar em retorno com vocês, caso vocês não falaram com ninguém ou não encontrou ninguém lá no LinkedIn e não tem um parceiro, que de maneira geral não é o comum, tá? Mas, e aí a gente consegue te ajudar nesse sentido, responder aquelas 3 perguntinhas ali que eu dei de exemplo, entender o teu projeto, dimensionar ele corretamente e aí passar para vocês o preço. Clientes existentes, que já têm o licenciamento, mesma coisa, já tem um executivo de vendas ligado a eles, né, auxiliando vocês nesse sentido. Então, eu tenho os outros produtos, mas não tenho ainda as unidades de plataforma, queria entender preços e valores, mesma coisa, entre em contato que a gente dimensiona com vocês e passa os valores disso, tá bom? Ele colocou ali que é referente ao preço da unidade, mas isso vale também para as unidades, né, Arthur? Para qualquer tipo de precificação, né? Era a lista de custo por chamada, como mostrou 02 em algumas das chamadas. Não entendi, Bruno. Acho que ele queria saber quanto é que é o custo de 0,2 Platform Units.
É isso? Ou é o custo da chamada? A chamada é 0,2. Então, assim, cria um agente diferente. Ah, talvez seja isso. Para quem está envolvido no mundo dos agentes, de maneira geral, sabe que o D usa 0,2. É, o agente também. Uma Acho que, chamada acho que, de acho que ele está se agente referindo 0,2. àquela tabelinha que tu mostrou lá, talvez ele não estava desde o início, que tu mostrou uma tabelinha quanto que é cada um, né? Deixa eu ver. De qualquer forma, pessoal, essa Ah, tá. reunião ela vai ficar sendo gravada, entendeu? Aí Essa vocês informação podem está rever. no pricing, naquele último link que eu comentei. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. No licensing, né? É, Vou colocar o link aqui para eles. boa. Tá aí o link, pessoal, licensing.ypf.com. Lá vocês conseguem encontrar essas informações também. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui no browser mesmo, ó, licensingYPF.com, né? E aí você vem Unified Pricing, e aí desce, como eu falei, ó, lá no finalzinho dele. E aí tem aqui, ó, Platform Units, Entitlements and Consumption Details. Dá para traduzir essa página também, tá? Mas aqui tem aquela tabelinha que está no slide, tem aqui direitinho. Communication Mining, consome 0,2. Pro Document Understanding, por página 0,2. Toda aquela parte antes, então a digitalização, a classificação, a extração tudo gratuita, né, não consome adicionais, é sempre só 0,2. Então, quando você vai comparar, por exemplo, a nossa plataforma com outras, você vai ver que as outras, para digitalizar, te cobra uma certa porcentagem, para classificar uma outra porcentagem, no nosso caso não, tá? Mas tem aqui toda a informação, então, para a parte de extração generativa, conversa dos agentes, execução dos agentes, o Healing Agent, tá? Tudo que eu mostrei ali no slide bonitinho, está aqui também estruturado no portal. Beleza? Ele colocou que estão migrando o ambiente cloud dele, né, estão em contato com o gerente da conta deles, mas isso ajuda ele a tentar defender a contratação desses serviços junto à empresa. Legal. Ah, pô, Bruno. E conta com a gente, né? Tanto eu como CSM, como pré-vendas, também pode te apoiar nisso, fazer esse cálculo e demonstrar faz todo sentido. Assim. E realmente te garanto faz sentido. A gente tem já materiais para provar isso para a liderança. E a vida de vocês também vai ficar muito melhor se você realmente conseguir fazer essa migração, porque o on-prem é uma tristeza, né? Assim, de maneira geral, qualquer software. Ah, sei como é que é. Ainda mais, conta com a gente para ajudar nisso, porque aí a gente tem a equipe que trabalha com a Alemanha também, a gente sabe como é que é. Tá bom? Bem, obrigado aí. Show de bola. Mais alguma coisa, pessoal? De qualquer forma, essa reunião vai ficar gravada, tá, pessoal? Talvez amanhã ou depois de amanhã, vocês acessando o mesmo link, vocês já vão conseguir acessar, né? E conseguem rever aí e tirar suas dúvidas novamente, tá? Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Arthur. E fiquem ligados Tamo aí junto. no próximo evento aí, que logo mais a gente vai trazer mais novidades aí para vocês. Uma boa noite a todos. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.